Olá, discípulo de Jesus, seja muito bem-vindo ao seu canal, o canal Ser Discípulo de Jesus. Um canal para aqueles que já são discípulos e para aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus. E hoje com mais um assunto de extrema relevância para a vida de um discípulo de Jesus, que é a oração. O que orar? Como orar? Esse é o nosso assunto de hoje. Fica conosco até o final desse vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, faz um comentário aí no vídeo e esse vídeo te abençoando, compartilha com outras pessoas para nos abençoar também. Quanto mais pessoas virem, melhor. Conto com o seu like, conto com a sua ajuda. Você sabia que os discípulos de Jesus, eles chegaram em um determinado momento, Jesus estava junto com eles e eles perguntaram para Jesus, eles tinham dúvida a respeito da oração. Jesus ensina-nos a orar. Eles pediram a ajuda de Jesus para como orar. E aí Jesus os ensinou. Jesus os ensinou e deixou registrado uma oração que está em Lucas capítulo 11 e Mateus capítulo 6, que é uma oração famosa, conhecida como a oração do Pai Nosso. Jesus deu um modelo de oração. Jesus ensinou para os seus discípulos um modelo de oração de como se deve orar. E aqui nós vamos fazer menção a alguns versículos desse modelo de oração de Jesus para a gente falar sobre o ACAS. Está vendo aqui? O que é ACAS? É um acróstico para nos ajudar a guardar 4 princípios que eu quero que você guarde, para que você tenha uma vida de oração de fato profunda, consistente, uma vida de oração onde você vai falar com Deus e vai ouvir a Deus. Aliás, isso é oração, já esclarecendo, O que é oração? Oração é nada mais, nada menos do que uma conversa com Deus. Assim como você conversa com sua esposa, com seu marido, com o seu amigo, com o seu filho, é uma conversa, você vai orar, vai falar com quem? Com Deus. Ou seja, em uma conversa você fala e você ouve, ok? Então é importante a gente saber disso. A oração, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a oração é uma via de mão dupla. Eu falo com Deus e Ele fala comigo. É um relacionamento, é uma conversa com Deus que Ele quer que a gente tenha com Ele, inclusive. Fica comigo e continua e vamos juntos agora descobrir o que é ACAS. Primeiro princípio que está aí implícito, que está embutido na oração modelo que Jesus fez, que está nos versos 9 e no verso 10. Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olha, o que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Qual o princípio que está por trás disso? Jesus está dizendo, olha, assim como você tem um pai terreno, você tem um pai no céu. É interessante porque Jesus aqui está destacando as características desse pai. Ele é o pai, ele é um rei, que é do reino, ele tem um reino, a vontade dele é feita no céu. E Jesus diz, olha, que a nossa vontade seja feita também aqui na terra. Então, é importante que a gente saiba o grandioso, poderoso, quem é o Deus que a gente está conversando. E mais do que isso, ele, apesar de ter todo esse poder, esse Deus, ele é o nosso Pai, ele quer um relacionamento pessoal, pai e filho. E aí, Jesus está dizendo, quando você chegar diante de Deus, você não vai chegar de qualquer jeito. Você vai chegar sabendo quem é Ele. O poder, a honra, a majestade, o louvor que lhe é devido. Então, o do ACAS aqui, a primeira coisa, o primeiro princípio que a gente tira da oração modelo é adoração. Eu chego diante de Deus para adorar. Eu chego diante dele com palavras de louvor, de reconhecimento de quem é Ele, da majestade, do louvor, da honra, da glória, que Ele, por ser quem Ele é, Ele merece, Ele é digno de que todos que se acheguem a Ele se acheguem dessa forma. Então Jesus está dizendo, olha, quando você for orar, você vai elevá-lo, Você não chega de qualquer jeito diante de um rei.
diante de uma majestade. Você vai chegar e você vai louvar, vai engrandecer, vai bendizer, e ao mesmo tempo sabendo que esse Deus poderoso, majestoso, esse Rei, ele é seu Pai. Pai é cuidado, é zelo, é amor, é provisão, é segurança. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos e dizendo, olha, Deus quer que você se achegue a Ele, sabendo quem Ele é, do poderio dEle, mas também sabendo que Ele é o seu Pai. Você pode chegar diante dEle como um Pai, ok? Então você chega como? Adoração. Você vai simplesmente adorar. Não vai pedir nada, não vai fazer outra coisa a não ser adorar a Deus. E adorar tem a ver com louvar, né? Reconhecer quem Ele é. Ok? Esse é o primeiro. A segunda coisa, está lá no verso 12, diz assim, e perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm devido. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. O que Jesus está ensinando aqui? Que os discípulos eram pecadores e que eles precisavam reconhecer o pecado dele, entende? Não é apenas uma oração para a gente repetir, mas é princípios que estão embutidos nessa oração modelo. E aqui no versículo 12 ele diz, confesse os seus pecados, fale dos seus pecados. Você chega diante desse Deus, adora, louva, e logo em seguida você confessa, você abre a sua boca e fala, perdoa o meu pecado, Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cometi um pecado e eu estou confessando ao Senhor. E se esse pecado não saiu da sua mente, se esse pecado envolveu outra pessoa, é importante, porque nesse momento você vai confessar a Deus, né? Por exemplo, eu ofendi a minha esposa, eu preciso na minha oração, Pai, perdoa o meu pecado porque eu ofendi a minha esposa. Naquele momento o Espírito Santo de Deus vai te levar ao arrependimento, e a hora que você sair dali você precisa ir pedir perdão para a esposa também. Ok? Não pode ficar nessa, não, perdoa Deus o meu pecado e não peço perdão para o meu próximo, para a pessoa que eu preciso também me consertar. Olha só que importante a oração, e o modelo de oração que Jesus está dizendo. E mais, Jesus deixa isso, é um pré-requisito para que a gente seja ouvido. Perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Ou seja, eu preciso também perdoar, pedir perdão a Deus e também estar com o coração pronto a liberar pessoas. Olha a importância da oração, gente. E olha a importância dos princípios implícitos nesse modelo de oração que Jesus ensinou. Então, vamos lá. Segunda coisa, né, do Acas, segunda palavra, o C, é de confissão. Eu confesso o meu pecado a Deus e eu confesso o meu pecado a pessoas também, para que eu então fique livre daquilo. Mas nesse momento, no momento de oração, eu confesso a Deus, eu exercito a humilhação, eu exercito o reconhecimento. Quando eu peço perdão, eu estou reconhecendo que eu fiz algo de errado. Então isso é indispensável na sua conversa com Deus. E é claro, não existe homem que não peque. Então olha para você ver a importância da oração, a importância desse princípio. Confessar. Terceiro princípio do acróstico, está lá no verso de número 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O que ele está dizendo aqui? Qual é o princípio que está por trás disso? É o agradecimento. Agradecimento. Jesus está dizendo para os discípulos, eu preciso ser grato. Grato a Deus. Grato a Deus pelo quê? Por tudo que Deus fez. Mas eu vou chegar diante de Deus e vou simplesmente usar isso e falar, Deus, eu sou grato por tudo. Não, não é no coletivo, você vai nomear. Deus, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha igreja, obrigado pelo ministério que o Senhor me deu, obrigado pelo meu chamado, obrigado pelo meu pastor, pelos meus líderes, obrigado pelas minhas ovelhas. E assim você vai agradecer a Deus. Aquele momento ali de oração, o quarto, onde Jesus falou, né? O quarto lugar de oração, que não é o quarto exatamente, mas é um lugar você a sós com Deus. Pode ser no quarto, na sala, no banheiro, no campo, onde for, mas é um lugar você e Deus, você conversando com Deus. Você vai agradecer a Deus e você vai dizer para Ele, falar, Deus, obrigado.
por isso ele nomeia, né? O Espírito Santo de Deus naquele momento vai trazer à memória coisas que você precisa agradecer a Deus. E não é essa gratidão que hoje tem se falado, porque tudo hoje é gratidão, gratidão, gratidão. Não é isso, não é disso que Jesus está dizendo. Ele diz, na oração, você precisa agradecer a Deus. Seja grato, porque Tu é a honra, Tu é a majestade, tudo é devido ao Senhor. Tudo, toda a minha vida, desde a minha concepção até o meu dia de hoje, tudo foi porque Deus permitiu que eu estivesse de pé. Foi Deus quem deixa chegar na minha casa, na minha família, os recursos, o sustento. Então seja grato a Deus, né? Você imagina, eu tenho 4 filhos. Você imagina que os filhos, se eles chegassem para mim só para pedir, né, a coisa não ia ficar legal. O relacionamento não fica legal, né? Eu tenho o Mateus, a Gabi, a Rebeca e o Caleb. São 4 filhos. Um dia desse, fazendo um café para o Caleb, eu estava fazendo uma tapioca para ele e ele disse assim: pai, muito obrigado, sua tapioca está maravilhosa. Aí aquilo encheu meu coração. E sabe, uma palavra de gratidão simples, de uma criança de 7 anos. Mas esse pai aqui, ó, ficou todo bobo, mole, com aquela gratidão. Você imagina Deus? O que Deus vai falar? O que Deus vai achar quando a gente quando a gente agradece a Ele? Coisas simples, a roupa, o alimento do dia, o fato de acordar, o fato de poder dormir, o fato de poder ter sono. Em tempos de tanta ansiedade, tem gente que não dorme, e a gente dorme, eu pelo menos durmo muito bem. Então, agradeça a Deus e simplesmente tenha na cabeça, no seu momento de oração, né? Aqui no acróstico, ó, na letra C, agradeça. Quando você está ajoelhado e agradecendo, você lembra que tem que agradecer, o Espírito mesmo vai te lembrar o que você precisa agradecer. E vamos lá para o nosso 4º e último princípio, está implícito nessa oração de Jesus, essa oração modelo, está lá no versículo 11, que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui Jesus está dizendo, peça também. Você pode pedir. O Pai, Ele sabe o que você precisa, mas você pode pedir. E aí está, como é um princípio, né, de pedido, súplica, né? Acas, o S é de súplica. Suplique pela vida de outras pessoas. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver que quantos, né? Por exemplo, Abraão intercedeu, fez súplicas a Deus para que Deus não destruísse Sodoma e Gomorra. E se você olha, né, vai olhando mais um pouquinho, você vai ver que Ezequiel, Deus fala assim através do profeta Ezequiel: eu procurei um homem para se colocar na brecha. Eu coloquei um homem para que ele suplicasse pela cidade para que eu não a destruísse. Ou seja, Deus procura na face da terra pessoas que supliquem, que intercedam. E aí, de novo, né, eu volto aqui a ilustração de filhos, né? Eu tenho, como eu falei, 4 filhos. Aí você imagina, eu tenho a Gabi, a menina das meninas, a mais velha, e tenho a Rebeca. Aí você imagina que a Rebeca faça algo que necessite de correção. Mas aí a Gabi chega e fala assim para mim: pai, não corrija a Rebeca não. Ou melhor, dá a correção que o senhor tem para ela, dá para mim, dá em mim, porque a Rebeca fez isso porque ela não tinha condição de responder de acordo com o que você queria. Aí você imagina a intercessão, como que o coração de pai, será que eu vou ainda corrigir a Rebeca? É muito provável que não. Por quê? Por causa da intercessão do irmão Gabi pela vida da Rebeca. Entende? Do mesmo jeito, eu e você na oração. Quando você está em oração, no seu secreto de oração, é um momento onde você deve pedir ao Pai pela vida de outras pessoas. Ore, interceda, suplique pela vida de outras pessoas. Aí você deixa para pedir para você lá no final. E sabe o que vai acontecer? Provavelmente você nem vai pedir mais para você. Sabe por quê? Porque quando a gente intercede por outros, quando a gente é esse filho que está intercedendo por outros, o Pai sabe das nossas necessidades e Ele as supre. O texto também diz, no versículo 8,
Jesus, o texto diz que o Pai sabe daquilo que a gente necessita, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, a gente nem às vezes vai pedir para nós, a gente vai, nessa conversa com o Pai, a gente vai falar: Pai, tem misericórdia da vida do meu irmão, tem misericórdia da vida do meu pastor, tem misericórdia da vida do meu vizinho, tem misericórdia do meu inimigo que está tentando me derrubar lá no trabalho, lá na família. Suplique, guarda isso, tá? O S de súplica. Suplique pela vida de outros e você vai ver o poder da oração. Então, recapitulando, tá? Acas significa adoração. Você vai apresentar-se em oração a Deus para louvar a Deus, reconhecer quem Ele é. C de confissão, você vai confessar o seu pecado. A, de novo, de agradecimento por tudo que Deus tem feito a você. E o S, você vai suplicar, você vai interceder pela vida de outra pessoa. Faz o teste, tá? Você termina de assistir esse vídeo e faz um teste. Vai para o seu joelho e começa um tempo de louvor, de adoração a Deus. Depois você confessa o seu pecado a Deus. Depois você agradece a Deus pelo perdão do pecado e também pelas coisas que Ele já fez na sua vida. E depois você suplica. E na sua súplica, inclusive, ore por mim, tá bom? Inclua na sua súplica. E você vai ver o tempo que Deus vai trazer de renovo na sua vida. E você vai ver a sua vida. Tem discípulos de Jesus que às vezes eles dizem: pastor, mas eu não oro, eu não consigo orar 10 minutos. Usa o Acas e você vai ver como que isso, o seu tempo com Deus vai aumentar. E vai se tornar mais prazeroso e diferente. Você não vai repetir, não vai ser todo dia do mesmo jeito. O Espírito de Deus vai te trazer coisas todos os dias diferentes. Deus te abençoe com essa orientação e que você cresça na sua vida de oração. E lembra, né? É um dos tripés da vida espiritual do jeito de Deus. Fica na paz, um abraço, até a próxima.